Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o mercado da bola, reformulação no Fortaleza, técnico Palermo e muitos jogadores podem deixar o clube. E o Remo está interessado aí na contratação do Palermo. Vamos trazer também um debate falando sobre o Fortaleza e Ceará, que jogam a Série B e chegam querendo ou não forte, né? Para buscar logo subir nesse ano de 2026 para não ficar tanto tempo na Série B passando dificuldade. Antes de soltar aí as informações, quero falar aqui sobre as ofertas e promoções do dia, Mercado Livre, Shopee. O YouTube está em parceria aí com as empresas e você após o debate, entra aí no link na descrição do vídeo, dá uma conferida aí nos produtos e você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda aqui esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, ela comprar aqui pelo nosso canal, vai estar ajudando demais aqui o nosso canal RB Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu volto para trazer os jogos de hoje dessa quarta-feira. Não, é que às vezes você pergunta um negócio para umas pessoas, as pessoas respondem... Responderam aí? Ah, estão respondendo. Então, ó, a gente vai ficar em cima dessa história, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, o Bruno Andrade tá por dentro, então pode ser anunciado hoje ainda o Luiz Castro no Grêmio. Então, informação importante que a gente tá trazendo aqui no Fala Fonte. O Santi mandou, ó, bela contratação do Grêmio. E o Léo Jardim renova com o Cruzeiro, podemos falar sobre isso também. Informações sobre o Hulk, nosso pessoal hoje está afiado. Caramba, o pessoal Informações sobre o Fortaleza, tem, Felipe? uma possível, eu gosto de usar aquele termo, né, o Bruno Vicário, possível barca no Fortaleza, uma reformulação. Eu vou até ler alguns nomes, porque são muitos nomes que podem deixar o Leão do PC com esse rebaixamento. Primeiro eu vou começar com a situação do Palermo. Palermo, técnico do Fortaleza, ele tem contrato até o final desse ano. Ele tinha uma renovação automática caso o Fortaleza ficasse na Série A. Não ficou. Mas o Fortaleza ele quer muito segurar o Palermo para 2026 e o Marcelo Paz é o elo disso. A permanência do Palermo depende da permanência também do Marcelo Paz, que tem futuro indefinido, é o CEO do Fortaleza, tem futuro indefinido no Leão do PC. Então muita coisa vai acontecer ainda. O Remo está tentando a contratação do Palermo, o Remo também está de olho no Thiago Nunes, técnico da LDU. Ah, é? Tá de olho, tá tentando contratação. O que emperra do Thiago Nunes é a questão da multa rescisória que ele tem com a LDU, que é uma multa alta que o Remo não está disposto a pagar. Foi o que me falaram ontem. E tem alguns nomes que podem deixar o Fortaleza. Vou passar aqui, ó. Tem a lista? Tem uma lista. Daverson e Breno Lopes são jogadores importantes, mas têm altos vencimentos. O salário é alto e por conta disso o Fortaleza não deve conseguir arcar para a Série B, então eles podem deixar o clube. Lucero, atacante argentino, tem procura de times chilenos, também deve deixar o Fortaleza. O meia Luca Priori é outro que está na mira recebeu sondagem do Remo, do Coritiba, tem procuras do futebol da Rússia, pode não ficar no Fortaleza. O zagueiro Gaston Ávila, que pertence ao Ajax, não vai ser comprado, a opção de compra de 3,5 milhões de euros. O Fortaleza não vai investir. Aí tem Marinho e o Iago Pikachu. Tem nomes importantes. Marinho e Iago Pikachu, contrato até o final desse ano, não ficam no Fortaleza para 2026. Nem Marinho, nem Pikachu? Não ficam, vão sair do Fortaleza. É alto, né? O salário é muito alto. E o Fortaleza vai passar por uma reformulação e esses nomes são alguns que podem deixar o Fortaleza. Boa. E aí, pessoal, tudo bem? Fortaleza e Ceará acabaram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Os dois estavam fora do Z4 na última rodada, acabaram perdendo os seus jogos, o Ceará para o Palmeiras, o Fortaleza para o Botafogo, e com as vitórias de Internacional e Vitória, acabaram entrando na zona de rebaixamento, e os dois cearenses acabaram caindo. Um rebaixamento surpreendente. Dois, aliás, rebaixamentos surpreendentes. O do Ceará pela campanha que fez ao longo do ano e o do Fortaleza, ainda que ele fosse bem aguardado pela campanha de 2025, ele é surpreendente se a gente considerar o começo do ano. E a boa campanha que o Fortaleza fez no ano passado e as boas campanhas que o Fortaleza vinha fazendo nos últimos anos. Se a gente voltar 12 meses no tempo e alguém chegar e falar pra gente que em 2025 o Fortaleza seria rebaixado, todo mundo acharia uma grande loucura. Mas também surpreende esse rebaixamento pelo trabalho que os dois clubes fazem no geral.
São dois clubes que não trabalham mal. E o fato dos dois terem caído mostra como o futebol brasileiro é cruel e mostra que para clubes do Nordeste, por exemplo, vale para clube do Centro-Oeste, vale para clube da região Norte, então fica até de alerta para o Remo no ano que vem, né? Mas para clubes do Nordeste também, como é fácil cair. Como você não precisa errar muito para cair. E às vezes clubes, por exemplo, de Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, tem clube que faz muita coisa errada e ainda consegue sobreviver, consegue não cair. O próprio Inter, que sobreviveu e cuja salvação acabou custando o rebaixamento de um dos dois cearenses, o Inter fez muita coisa errada esse ano. O Santos fez muita coisa errada esse ano e ainda acabou premiado com uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas o Santos fez muita bobagem e não caiu. E Inter e Santos, que no conjunto do ano fizeram mais coisas erradas do que Fortaleza e Ceará, acabaram sobrevivendo. Enquanto que Fortaleza e Ceará caíram por alguns erros, que nem foram tão grandes assim quanto os dos outros. Mas vamos ali, o que os dois clubes fizeram e o que eles podem fazer de perspectiva para o ano. Porque eu acho que nos dois casos é preciso ter noção de que não foram tantos erros assim. Que eles caíram também porque o futebol brasileiro é cruel e que clubes do Nordeste, por várias questões que a gente já podia explorar, já falei aqui várias vezes em vídeos aqui no Tá Com o Livro, eu falei várias vezes como esses clubes acabaram pagando por isso, mas também tendo essa noção, não precisam criar um pânico total e considerar que é terra arrasada. Vamos começar pelo Ceará, que é um time que veio da segunda divisão, um time que tem sido um pouco mais instável dentro de campo. A diretoria do Ceará até emitiu um comunicado nesta segunda-feira ali, pedindo desculpa aos torcedores e falando que o clube pelo menos está com as contas em dia, está com a situação organizada. E o presidente do Ceará até falou nesta segunda-feira que ele pretende renovar com o Léo Condé, o técnico. E eu gosto demais dessa ideia. Porque o trabalho do Léo Condé é bom. O Ceará foi rebaixado basicamente porque falhou feio em um jogo. O jogo contra o Inter em casa. Era um jogo para o Ceará ter ganhado, até pela condição que o Inter vinha. O Inter vinha em frangalhos, o Inter vinha se arrastando naquele momento do campeonato. E eu acompanhei muito a campanha do Inter, assim, eu dava as notas da bola de prata dos jogos em que o Inter era o mandante neste ano. Então eu acompanhei muito o jogo do Inter. Naquele momento da tabela, o Inter estava se arrastando. E o Ceará podia só empurrar o Inter ali, que o Ceará se salvava e ainda jogava o Inter num buraco ainda maior. E o Ceará perde o jogo, ainda com um gol no finalzinho. Aquele era um jogo para se salvar e ficar tranquilo. Daí nas últimas rodadas, mesmo pegando os 4 primeiros colocados nas 4 últimas rodadas, a tabela foi muito cruel com o Ceará também nisso. O Ceará provavelmente daria um jeito de... até faria talvez mais pontos do que fez, porque jogaria até um pouco mais leve. No final das contas, o Ceará acabou perdendo aquele jogo, foi para a reta final com 4 jogos contra Cruzeiro, Mirassol, Flamengo e Palmeiras. 4 jogos muito pesados, e daí o Ceará acabou não conseguindo fazer os pontos que precisava para se salvar. Agora, o trabalho do Léo Condé é bom. E uma grande diferença entre o Ceará e o Fortaleza nos últimos anos é esse momento que o Ceará, quando os dois clubes começam a se organizar, e o futebol cearense, eu acho que ele é referência no futebol brasileiro nesse aspecto, de um centro regional, então não é um centro de alcance nacional, como São Paulo, Rio e, de certa forma, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É um centro regional, é um centro de alcance local. Mas como os clubes lá podem se organizar e ter as contas em dia, mobilizar a sua torcida, num estado em que havia, até os anos 90, uma fama muito forte, ainda tem isso, até a gente teve até caso esse ano, mas tinha uma fama muito forte, de muito torcedor de times do Sul e do Sudeste principalmente, e mobilizar essa torcida, trazer essa torcida para perto. O Ceará foi o primeiro a surgir na primeira divisão. O Ceará estava à frente do Fortaleza nessa corrida. E qual que foi o problema do Ceará? O Ceará, ele nunca conseguiu acertar um projeto de técnico de longo prazo que estruturasse o departamento de futebol, desse uma cara para o projeto.
O Ceará teve alguns bons técnicos, alguns técnicos nem tão bons assim. Um técnico que estava dando sinais de que poderia ser esse cara era o Dorival Júnior. Só que daí o Flamengo foi lá e contratou ele em 2022, numa das crises que o Flamengo teve. O Dorival Júnior acabou sendo campeão pelo Flamengo e o Ceará ficou a ver navios e acabou rebaixado, inclusive naquele ano. Uma campanha que o Ceará fazia que era boa no Brasileiro e boa na Sul-Americana, acabou caindo ali. Ainda ficou um tempinho na Série B para voltar agora. O Ceará teve dificuldade de achar esse técnico. E o Léo Condé, talvez ele não tenha o peso do Rogério Ceni, que o Rogério Ceni teve pro Fortaleza lá atrás e que o Vojvoda teve depois. Mas é um técnico que organizou um pouco a casa. Deu uma cara pro time do Ceará. Ele até foi um pouco teimoso na reta final ao insistir demais, por exemplo, no Pedro Raul, no momento que o Pedro Raul acabou caindo de rendimento. Mas no final das contas, o Pedro Raul até fez o gol que em certo momento estava salvando o Ceará neste domingo. O gol que abre o placar no jogo contra o Palmeiras. Mas o Léo Condé é um técnico que pode começar a dar uma cara pro Ceará, pro Ceará começar a saber que tipo de jogador que o Ceará quer contratar, que tipo de futebol que o Ceará pratica em geral, né? Na hora de buscar no mercado, se você sempre está montando um time com certa característica de jogo ou determinado tipo de jogador, é mais fácil você ter sucesso, você ter um índice de aproveitamento alto na contratação. E clubes como o Ceará, como Fortaleza, como Vitória, como o Goiás, não podem ficar se dando ao luxo de desperdiçar muita contratação, contratar muito jogador e ter uma margem de acerto baixa. Tipo, contratar 7 para 2 darem certo. Não, se contratar 7, seria bom que pelo menos 4, 5 dessem certo, pelo menos, né? Porque são times que não tem tanto dinheiro assim para ficar jogando fora em contratação. Acertar todos seria o ideal, mas a gente considera que tem uma margem de erro mesmo inevitável. O Léo Condé pode dar isso. Eu gosto da ideia do Ceará entender que a culpa não é dele. Entender que dá para trabalhar com ele. E o presidente do Ceará até ficou um pouco na dúvida se ele vai querer voltar para a Série B. Ele, Léo Condé. O Léo Condé que é tido como um dos nomes que interessam ao esporte. O esporte que vai ter uma troca de gestão e o Léo Condé poderia interessar. Eu não sou ninguém do Léo Condé, mas se eu fosse o Léo Condé, eu aceitava ficar no Ceará. É uma proposta muito interessante, um clube que está organizado fora do campo, então com isso ele tem uma condição de montar um time com certo planejamento, um time que já conhece, um clube que já conhece o trabalho dele, e nisso ele poderia montar um time bem estruturado para fazer uma Série B forte e subir, porque eu acho que o Ceará tem uma tendência a fazer uma Série B forte. Neste momento eu olho o cenário da Série B, eu já vejo o Ceará como um candidato forte a subir. Tudo bem que assim, a gente achava isso do Atlético Paranaense no passado, e a gente viu a Série B do Atlético Paranaense deste ano. Acabou subindo, mas nossa, como suou, né? Mas a gente viu o Ceará como um time que tem condição de se estruturar. Talvez nem precise mexer tanto no time, vai ter que só, talvez, baixar um pouco a folha, porque ela tem um nível econômico de Série A, então o Ceará tá vendo conseguir arcar, vai ter que baixar um pouco a folha, mas acho que o Ceará consegue, de alguma forma, manter um time. Acho que o Ceará, por exemplo, na comparação com o Sport, é um time que está numa posição melhor. O Sport vai ter que mudar tudo. O Sport vai ter que se redesenhar. O Ceará não. Então, eu também acho que seria interessante pro Léo Condé. Mas você viu como o Ceará não errou tanto. O Ceará errou o quê? A reta final faltou um pouco de fôlego, um pouco de teimosia do técnico numa outra escolha, alguns jogadores que murcharam na reta final, caiu. Aí uma tabela azarada, uma tabela que programou muito jogo pesado na hora decisiva, quando o time às vezes precisa de um joguinho um pouquinho mais tranquilo ali para saber que vai conseguir se desenvolver tudo, só tinha uma paulada atrás da outra. Então, assim, por pouca coisa o Ceará acabou caindo. Né, pouca coisa errada. Na comparação com outros times que erraram tudo de cabo a rabo, eu acho que o Ceará acabou dando muito azar. Agora, em relação ao Fortaleza. O Fortaleza era um clube que fora de campo tem muito mérito também, referência. Acho que o Fortaleza tem uma vantagem em relação ao Ceará. O Fortaleza achou esse modelo de jogo já faz tempo, desde a época do Rogério Ceni. O modelo de jogo do Fortaleza desde o Rogério Ceni e manteve com o Vojvoda. Time que sai muito em velocidade, tenta se defender bem, sai muito em velocidade, acelera muito o jogo quando retoma a bola, e por isso que certos jogadores deram muito certo no Fortaleza. Iago Pikachu, Moisés, e o Fortaleza foi apostando muito nesse tipo de jogador. Osvaldo foi apostando muito nesse tipo de jogador. Por quê? Porque dava certo lá, porque era o tipo de jogo que o Fortaleza queria. Neste ano, o Fortaleza ficou talvez muito confiante depois de um grande Brasileirão que fez ano passado. Ele chega até a ocupar a liderança lá para a 22ª rodada. E o Fortaleza quis dar um passo adiante, e acho que esse passo adiante foi errado, né? Começa a querer fazer grande contratação. E
não tem nada errado por princípio em fazer grande contratação. O Fortaleza tem todo o direito de querer se ver grande no mercado a fazer grande contratação. Só que daí você tem um risco maior de errar, né? E o Fortaleza acabou errando. O Davi Luiz não foi bem, tanto que já até saiu, né? Estava na reta final, foi pro Paphos do Chipre. O Paul Fernandes foi muito mal, uma aposta internacional para dar o Fortaleza tem muitos argentinos e muitos argentinos que se deram bem no Fortaleza, né? Mas foi tentar contratar um jogador que um pouquinho mais de destaque, jogador do Boca Juniors. E acabou não dando certo, deu muito errado, aliás. O Paul Fernandes deu muito errado. Mas o Vojvoda, até porque viu o nível de contratação de aposta, falou, não, é um jogador de outro peso, ficou insistindo nesses jogadores. E daí, daí eu acho que o Fortaleza teve uma dificuldade, talvez, da diretoria e do Vojvoda, de perceberem que aquela base... Aquela base de jogadores, tá? Não o modelo de jogo, mas aquela base de jogadores, tudo. Que tinha dado tanto sucesso ao Fortaleza nos últimos anos, vice-campeonato da Sul-Americana, um 5º lugar no Brasileiro, um 4º lugar no Brasileiro, grandes campanhas, tudo. Uma semifinal de Copa do Brasil. Alguns desses jogadores talvez estivessem no limite deles. E talvez fosse a hora de começar a planejar uma substituição. E nisso, o Vojvoda já ficou muito... apegado a alguns desses nomes, ficou insistindo em alguns desses nomes, e a diretoria do Fortaleza talvez tenha ficado também. Ou então ficou muito apegada ao Vojvoda, deixou muito na mão do Vojvoda, falando, confia em você, vai você. E nisso virou um círculo. Enquanto o Fortaleza não percebia que era preciso rejuvenescer um pouco o time, é um time que, por tipo de jogo que tem, de acelerar muito, tinha uma média de idade alta, então são jogadores que talvez não fossem sustentar por mais tanto tempo esse tipo de jogo tão acelerado que o Fortaleza praticava. Alguns jogadores já teriam um declínio técnico em determinado momento. O Vojvoda não estava tendo o desprendimento, para fazer essas mudanças, talvez de acordo por uma relação já muito arraigada com alguns desses jogadores, e a diretoria também não estava com cara para chegar no Vojvoda e falou, Vojvoda, seguinte, esse cara não tá dando mais, hein? A gente vai precisar de outro cara, que a gente vai ter que buscar, como é que você é? Será que não é o caso de negociar ele enquanto ainda dá tudo para ter uma substituição? Essa posição tá precisando. E isso é um problema muito comum em clube brasileiro, quando tem algum sucesso com um grupo de jogadores, às vezes ficar com uma dívida de gratidão com esses jogadores e ficar mantendo eles pela dívida de gratidão e não perceber que tem determinado momento que você tem que se desfazer. Ou conversar com ele, ver se de repente ele aceita um papel secundário naquele clube. E muitas vezes o jogador não aceita, então você tem que deixar ele sair. E é uma decisão que às vezes é dura, porque é uma decisão impopular, a torcida tende a ficar do lado do jogador, a querer que aquele jogador permaneça, você vai ficar com cara de vilão em determinado momento, mas você tem que tomar essa decisão. O Fortaleza não tomou, ficou insistindo. Fortaleza ainda erra na escolha do Renato Paiva, que fez um trabalho bem ruim, acho que só uma das vitórias em 10 jogos, né? Foi um negócio assim a passagem do Renato Paiva, e daí sim acerta muito com a chegada do Palermo, que consegue dar uma recuperada no time, reorganiza a coisa, reagrupa, o Fortaleza volta a ser competitivo, recupera uma diferença praticamente irrecuperável e quase salva o Fortaleza. É que acaba não dando, o Fortaleza acaba caindo do mesmo jeito. Mas o que o Fortaleza tem que fazer pro ano que vem? Eu acho que tem que percebeu o que não percebeu no final do ano passado, que alguns jogadores têm que manter o modelo de jogo. Acho que o Fortaleza tem que manter o modelo de jogo, é o que fez o Fortaleza chegar onde chegou, conquistar o que conquistou nos últimos anos, mas de repente trocar peças, trocar algumas figuras, trocar algumas referências, rejuvenescer inclusive até de média de idade o time. Não muito Série B também, a gente imagina que é um campeonato que tem que ter uma dose de experiência para lidar com isso, mas tem que ser um time com um pouco mais de vigor físico até. Então, fazer algumas trocas que você identificar como necessárias, que já deveria talvez ser identificado, agora substituindo por jogadores que talvez tenham que ter um patamar salarial mais baixo, né? Então talvez nem tenham tanto nome, tem que fazer isso, mas acho que manter o projeto. O Fortaleza, neste momento, é o time que eu vejo como favorito ao título da Série B do ano que vem. Eu acho que o Ceará é um candidato muito forte a subir, o Fortaleza acho que é um candidato mais forte ainda. Eu acho que é um dos candidatos mais fortes ao título, inclusive da Série B, porque ele já tem a casa bem arrumada. Tá as contas
em dia, ele já sabe o que ele quer da vida dele. Ele sabe que tipo de futebol que ele gosta de praticar. Então só precisa fazer as substituições certas. Agora, é claro, esse é um diagnóstico que eu faço neste momento, sendo que o mercado da Série B nem começou. Né? O mercado de reformulação do elenco, porque vai ter que ser jogador com patamar salarial de Série A, colocar jogador de Série B, então a gente não sabe para onde vai. Mas eu imagino que o Fortaleza tenha boas condições de tomar mais decisões certas do que erradas, porque é o que o Fortaleza tem feito nos últimos anos. E com base em um modelo de jogo já estabelecido no clube, coisa que o Ceará ainda está desenvolvendo. Mas eu acho que os dois cearenses têm boas condições nessa Série B e eles precisam entender. Eles... sabe aquela quando o pessoal fala de porque o time lá tá fazendo toda a planilha do rebaixamento, tá ticando todos os itens ali de time rebaixado? Eles não ticaram todos, eles caíram só por alguns dos itens. Tem time que fez quase que a planilha completa e acabou sobrevivendo. Fortaleza e Ceará nem erraram tanto assim e caíram, porque o futebol brasileiro é cruel, porque clubes do Nordeste têm mais dificuldades econômicas, dificuldades logísticas, porque são viagens. O time se coloca em viagens mais longas, então às vezes até o time tem treinos a menos do que times de outros estados, porque o desgaste das viagens acaba sendo maior, porque é mais difícil às vezes convencer um jogador a ir jogar no Nordeste do que a ir jogar num clube do Sul ou do Sudeste. Então o mercado é um mercado um pouco mais trabalhoso, ainda que já tenha melhorado em relação ao que era 10 anos atrás, mas ainda é mais trabalhoso. Então, por causa disso, são clubes que ficam mais vulneráveis a pequenos erros fazerem ele cair. Como o próprio Bahia, há um tempo atrás. Quando a última vez que o Bahia caiu, também não é que o Bahia fez tudo errado. E o Bahia acabou caindo. Também fez algumas coisas erradas, já caiu. E depois voltou, e agora até virou SAF depois disso. Então eu até vejo Ceará e Fortaleza como clubes que estão numa situação interessante se souberem digerir esse rebaixamento. Eles precisam entender que o rebaixamento é uma coisa que acontece, que eles, por estarem numa situação um pouco mais vulnerável na comparação com outros clubes da Série A, talvez tenham que conviver com essa ideia de acabar caindo de tempos em tempos, de tanto... Chegar na Série A, fica alguns anos, faz até algumas boas campanhas, mas depois de um tempo vai ter uma hora que você vai acabar tendo um ano ruim que cai, mas depois você volta. Então não tratar o rebaixamento como o fim do mundo. Não tratar esse rebaixamento como, nossa, a minha história acabou, a maior vergonha da história, sei lá o quê. São clubes que já passaram muitas temporadas em Série B e Série C, principalmente Série B, né, na sua história. Então, não tratar isso como uma grande tragédia ou como um sinal de que tá tudo errado. Porque às vezes não tá. Você tem que também saber, você tem que saber o que está errado para consertar, mas tem que saber o que está certo, para você também acabar não consertando o que estava dando certo. E daí acabar errando. Né? Mas Ceará e Fortaleza, acho que se perceberem isso, tem boas condições para começarem bem essa transição entre a primeira e a segunda divisão, e fazer uma boa transição é o primeiro passo para voltar para a Série A já no ano que vem. Mas esse então, se gostou do vídeo, dá joia, não gostou, dá joia pra baixo, se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist, tá com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Trazer agora, pessoal, os jogos dessa quarta-feira. Teremos pela Copa Intercontinental, 2 horas da tarde, Flamengo e Cruz Azul. Copa do Brasil, 9h30, Cruzeiro e Corinthians. Aí teremos a Liga dos Campeões, muitos times entrando em campo. Teremos ali, ó, Benfica e Napoli, Bayer Leverkusen e Newcastle, Borussia Dortmund e Bodo, Juventus. Olha que jogaço, Real Madrid e Manchester City. Real Madrid e Manchester City hoje. Atlético Bilbao e Paris Saint-Germain. Aí tá tendo aí Liga dos Campeões da Ásia, Copa São Paulo Feminina. Então tá aí, pessoal. Rapaz, ó. Real Madrid e Manchester à tarde. Depois de Flamengo, que horas? 5 horas depois do Flamengo. E à noite, Corinthians e Cruzeiro. 3 jogos pra gente assistir aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez, falando aqui dos produtos do Mercado Livre. O YouTube é em parceria com o Mercado Livre, com a Netshoes, com a Shopee. Então você que ficou até aqui, agora dá uma conferida aí nos produtos abaixo aí do vídeo, no link na descrição. E você que já é acostumado a comprar pelo Mercado Livre, pela Shopee, envia esse vídeo aqui para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, se ela também compra, e pede a ela para sempre que for comprar,
comprar aqui pelo nosso canal, tá ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.